Boa noite, pessoal. Que bom estarmos reunidos para mais um seminário. Desta vez vai ser um seminário com uma roda de conversa para a gente falar sobre o percurso da psicanálise, né? O que acontece quando a gente faz essa escolha de estudar e ter essa formação na psicanálise? Quais vão ser os desafios que nós vamos encontrar? Como que vai ser essa passagem, o aprendizado, até a gente receber os nossos pacientes, os nossos clientes, os nossos analisandos. Então, vamos fazer essa roda de conversa. Quero a participação de vocês, para escutar o ponto de vista de vocês, para que mais pessoas possam ter acesso, como que é a nossa vivência. Saber que, por mais que somos psicanalistas, também temos os nossos momentos de dificuldades, temos os nossos momentos de insegurança, afinal, também somos seres humanos, né? Então, enquanto seres humanos, nós temos as nossas emoções, nós temos os nossos sentimentos, temos os nossos desejos, né? Temos as nossas frustrações. Agora há pouco a gente falava sobre frustração, e essa frustração também que nos move a buscar outros conhecimentos, estarmos nos aperfeiçoando ou em busca, né, dessa aperfeiçoação enquanto profissionais, que é tão importante. Então, assim, como que acontece essa questão da psicanálise? A psicanálise, ela vai se constituir ali pela questão do tripé, né? O que a gente vai aprender nas aulas, as nossas supervisões, os nossos atendimentos, vai ter das matérias ali, quais embasamentos nós vamos ter, qual linha vamos seguir, né? Quais teóricos nós vamos beber na fonte. Eu sempre gosto de falar isso, qual fonte nós vamos beber. Falo também muito que se a psicanálise fosse uma festa, Freud seria o bolo e os outros teóricos seriam o tema da festa. Então, nós temos a nossa base, que é Freud, e ao longo dos anos nós vamos tendo alguns teóricos de suma importância que beberam ou na fonte de Freud, ou foram buscar também filósofos como Freud buscou. E é uma pena quando a gente vê com tanta modernidade, né, um assunto também que a gente estava falando sobre essa questão tecnológica, essa atualidade moderna, a gente ter alguns recursos e não utilizar elas. E eu falo que Freud, se ele pudesse se manifestar, ele acredito que acharia uma pena isso. Que hoje nós temos a tecnologia de fazer análise online, então a gente pode fazer através de um aplicativo, de uma página igual estamos agora, né? Pelo Meet, poderia fazer pelo WhatsApp, tantas outras plataformas, e conseguir esse acesso entre o analisando e o psicanalista, entre o analista. E Freud, na época dele, ele já usava, só que dentro das condições que tinha, que era através de cartas. Então, só que olha como que demorava, né? Agora a gente, igual estávamos falando, do imediatismo, a gente clica numa tela e acontece, a gente consegue se conectar rapidamente. Ele se comunicava por cartas, então ele recebia as cartas, analisava, mandava, aí até chegar, será que o paciente já estava naquela mesma elaboração? Será que ele já estava em outra vertente? O que acontecia com aquele paciente, né? Qual que era o processo? Alguns outros pacientes de Freud tinham a questão de horário. Hoje em dia, a gente fica cronometrando os horários das sessões. Então, em média, uma sessão tem 40 a 50 minutos, uma sessão freudiana. Se for uma lacaniana, uns 15 minutos, 5 minutos, depende, né?
E Freud, ele atendia os pacientes conforme dava o horário dos pacientes. Alguns ficavam por mais tempo, outros ficavam no tempo que tinha. Então, às vezes, vou fazer um serviço no centro, e onde que estava Freud, porque os pacientes moravam em fazendas, em lugares mais afastados, então aproveitavam ali, como se fosse um minutinho do café, iam fazer as sessões, e voltavam quando dava. Então, olha o tempo que tinha dessa elaboração, desse percurso. Hoje em dia, a gente usa como base, na maioria dos casos, sessões uma vez por semana. Em alguns casos específicos, 2 ou mais vezes por semana, e ao longo do tempo, tem alguns casos que passam de 15 em 15 dias, né? Conforme a demanda que tem ali do paciente, da situação que está vivenciando. E aí, como que é esse início, né? A gente falando assim, Lacan, Freud e tal, quem são essas pessoas? Quem são esses teóricos? É o que a gente vai descobrindo ao longo dos estudos. Então, de onde surge essa roda de conversa? Surge mesmo dessa angústia. Qual é a posição que eu estou? Será que eu vou dar conta de chegar ao final? Será que eu vou dar conta de saber o que estão falando? Nossa, estão falando sobre id, sobre ego, sobre superego, sobre consciente, sobre inconsciente. O que é isso? Eu ainda não sei. E é normal a gente, às vezes, ter algum tempo para absorver tantos conteúdos. Então, é normal, quando a gente entre, a gente confunda mesmo quem é o ego, quem é o superego, quem é o id, o que é consciente, o que é inconsciente. Não, eu lembro que eu vi isso em alguma aula. Nossa, será que eu vou dar conta de gravar? Né? Porque a gente fica nisso, eu tenho que gravar, eu tenho que saber. Olha a posição que a gente se coloca. A gente vai estudar para a gente trazer o alívio para a angústia dos pacientes que nos procuram, e a gente, muitas vezes, inicia o curso com essa angústia, se vou dar conta de todo esse saber, se vou dar conta de todo esse percurso, se eu vou ser igual o meu amigo que fala tão bem, se eu vou ser tão competente quanto aquele palestrante que eu vejo lá em outras plataformas. Será que eu vou ser assim? Será que eu vou guardar essas coisas que estão falando sobre as matérias? Nós, do Instituto Bittencourt, temos aula uma vez ao mês. Então, as aulas começam às 8 da manhã e vão até às 5 horas, às 17 horas. Então, nós temos aí um dia de aula. Quantas coisas nós vemos durante as aulas? Nas minhas aulas, eu ainda falo para vocês, olha, eu trouxe um conteúdo para aguçar a curiosidade e a busca de vocês para aprofundar esses conteúdos. E acredito que seja assim também nas outras aulas. A gente traz o embasamento, a gente não traz todo o conhecimento. A gente sempre vai estar em busca de estar se atualizando, em busca de mais conteúdos, de outros pontos de vista. Se eu perguntar para vocês assim, como é o ambiente que eu estou aqui agora? O que vocês estão vendo? Vocês vão falar assim, a gente está vendo uma parede branca. Mas a minha volta tem muito mais que uma parede branca. Tem parede com quadros, com quadro de fotos, quadro de planejamento, com cartaz, com estantes, com cadeiras, com mesa. Porque o ponto de vista de vocês é diferente do ponto de vista que eu estou vendo. E isso também aparece na psicanálise. E é importante, porque o nosso paciente vai precisar conectar com a gente para ter a famosa transferência. Precisa se conectar. E a gente vai vendo isso ao longo dos estudos. Eu, com os meus pacientes, eu sempre falo, façam um caderninho da anotação das aulas. Anotem frases que os professores falam, anotem frases que falam sobre os teóricos,
e montem uma página, mesmo que você ainda não tenha escolhido o tema do seu TCC, mesmo que você ainda não tenha escolhido qual abordagem, mas com o material, com o conteúdo, vai ser mais fácil vocês decidirem. Então, coloquem. Ah, ouvi falar sobre um livro. Anota sobre esse livro, faz uma pastinha no computador. Meus estudos, meu resumo, fora aquela aula. E aí vocês vão colocando todos juntos ali, de todas as aulas. Quando vocês forem montar os trabalhos de vocês, quando vocês forem buscar mais conhecimento, vocês vão ter ali uma referência para vocês se ampararem. Os desafios sempre vão existir. Às vezes, em alguma matéria, vocês vão se dar super bem, em outras vocês vão ter dificuldades. Às vezes, em uma aula, vocês vão ser super participativos, vão entender tudo que tá sendo falado ali, vai estar tudo maravilhoso. E aí, na hora de fazer a prova, acontece alguma coisa que mexe com o emocional e não consegue se atingir a nota da prova. E tá tranquilo. Vão fazer o trabalho. Não vão estar livres de fazer o trabalho, porque tem as normas a serem seguidas. Tem um protocolo que a gente segue. O que eu falo, a questão da normalidade, é enquanto seres humanos. Enquanto, por algum episódio, isso já aconteceu, de chegar e falar assim, professora, eu participei da aula, eu entendi, e realmente participarem, comentarem. A gente vê que estudou, chegar na hora da prova, não ter dado conta de fazer. Às vezes, por causa de um ponto, precisar fazer o trabalho. E aí fala assim, professor, posso repetir a prova? Não posso, tem que fazer o trabalho. E passar por o que a gente estava falando agora há pouco, né? A frustração. Que na psicanálise a gente fala que é sair da zona de conforto. E aí faz o trabalho, se dedica, já tem todo o resumo da aula, a aula ali vai estar fresca, aí com mais calma vai conseguir trazer esse conteúdo. Para as aulas, a gente sempre bate na tecla para vocês aproveitarem todos os recursos que o Instituto Bittencourt oferece. Nós temos o grupo de estudos, nós temos o GAEP, com a doutora Vânia. Ali é falado sobre as obras. Ali é um momento que o aluno vai trazer um conteúdo para debater sobre aquilo. E a doutora Vânia, e coordenando, né, e conduzindo qual que é a percepção de vocês, como que está a percepção de vocês dentro daquele conteúdo. Fora isso, nós temos o seminário, que é dedicado e existe por conta de vocês, para que vocês possam apresentar os temas, para que vocês possam se aprofundar sobre os temas, sobre o que foi debatido na aula ou o que não foi debatido na aula. Nós não temos uma matéria que fale sobre psicanálise e literatura, mas é importantíssimo. E nós já tivemos uma colega que veio falar sobre esse tema. E o quanto isso nos enriqueceu, o quanto isso nos acrescentou. E esse é o objetivo, que vocês tenham um farol alto que vai além daquilo que a gente traz. A gente traz embasamento, traz o conteúdo para vocês, mas para abrir a mente para que vocês possam expandir esse conhecimento. Com todos os desafios que tiverem. Depois, nós vamos, quem está mais avançado, quem já está ali para finalizar, vai ter a parte do estágio, no estudo de casos. Então, aonde que vocês vão poder debater sobre, né, o próprio nome já diz, estudos de casos, vocês vão debater sobre o estudo dos casos de atendimento de vocês.
Então, o que está acontecendo? Qual que está tendo mais dificuldade que não deu conta de fazer ali na supervisão? Vocês levarem. E aí, por mais que, depois de todo o percurso que teve, de todo o ensinamento, dessa busca por livros, dessa busca por conhecimentos, né, dos seminários, do GAEP, cheguei na parte de supervisão, vai estar tudo ok para ir para o grupo de estudos? Eu vou chegar lá no grupo de estudos sabendo tudo? Não. A gente ainda vai em busca de mais conhecimento. Eu posso falar para vocês, tem 10 anos que eu estou na psicanálise. E eu sempre estudo sobre os meus pacientes. Eu sempre vou em busca de conhecer alguma coisa sobre a psicanálise. Às vezes tem cursos que eu já fiz em algum lugar. Não, mas deixa eu fazer para ver como que está agora. É como ler um livro. Todas as vezes que a gente lê um livro, a gente descobre que uma linha tem ali um embasamento diferente. A gente tem um novo ponto de vista. Então, a gente, enquanto psicanalista, a gente está sempre em estudo, está sempre evoluindo. E entra como se fosse mesmo essa questão da elaboração dos pacientes, né, do site analítico. Repetir, repetir até elaborar. Aí, quando a gente elabora, a gente volta para repetir outros conteúdos. E como eu falei para vocês, às vezes não são fáceis. E não são fáceis só para vocês enquanto alunos. São para todos. Até nós, enquanto professores, enquanto analistas, às vezes a gente também tem as nossas dificuldades. Só que é mais velado, né? Não é tão falado. Mas também temos as nossas dificuldades. Nós também somos seres humanos. Fora isso, o que é bacana também estarem sempre fazendo? Grupos de estudos entre vocês. Estarem reunindo com os amigos, estarem sabendo o que você está estudando, qual que foi seu ponto de vista sobre essa matéria, qual que foi seu ponto de vista sobre aquela fala, ou de tal livro, ou um filme. Hoje em dia a gente tem acesso a muitos filmes, né? A psicanálise e o cinema caminham também juntos ali. Eu falo que todo início de ano eu gosto muito de assistir um reality. E aí o pessoal, mas eu não assisto por causa de emissora, ou por causa disso e tal. Eu falo assim, eu gosto de assistir, porque ali a gente consegue ver como é a reação das pessoas, o que está por trás daquela reação. Eu me lembro que uma vez teve uma participante, e aí ela era uma participante que ela chegava, colocava o dedo na cara, e ela gritava, ela humilhava os colegas, e todo mundo achava que ela era muito forte. E quando ela estava num ambiente mais seguro, que era o pessoal do grupo dela, porque ela se divide por grupos, né, ao longo do programa, quando ela estava num ambiente confortável, que era ali entre os amigos dela, ela falava como que era a relação dela com a família, em especial com o pai dela, que ele era extremamente autoritário, que enfiava o dedo na cara dela. E aí as mesmas palavras que ela contava ali no momento de relaxamento da mente dela ali, com os amigos, era como ela refletia com os colegas. Então, eu gosto de assistir para ter essa percepção. Os filmes também, as novelas. É que os filmes ainda são mais curtos, né? As novelas, que às vezes têm um período mais longo. Mas eles trazem ali para a gente esse conhecimento. Pode falar, Renata. Microfone. Tá, seu microfone está fechado. Não, estava mesmo. Eu estava falando que tem um tempinho que eu não apareço, né? Ainda sou da época da Cleusa, da Leia.
A Josi, quando estava conversando, e sempre achei muito bacana os encontros. E você estava falando sobre essa questão dos filmes, das séries. Tem uma série que eu não sei se vocês já viram, mas que foi até uma das séries que me deu vontade de entender mais sobre o ser humano, que é a Justiça. Não sei se vocês já viram essa série. Ela está até na segunda temporada agora, né? Então, ela trata muito das questões que não são assim tão óbvias, né? São justamente as questões que a gente trabalha tanto em consultório. E ali, não quero dar spoiler, não, mas eu recomendo para vocês, porque começa uma trama de uma moça que ela logo no começo ela é assassinada, né? Pelo namorado, muito ciumento, e na frente da mãe. Então, essa mãe fica muito traumatizada, o tempo passa, as feridas não curam, e só para se ter uma ideia assim, da trama, né? Ela vai mostrando os dramas pessoais de cada um. No final, essa mãe dessa moça assassinada e o ex-namorado, eles se envolvem rapidamente, amorosamente. E ela fala algo que é assim, bem marcante, que ela fala assim. Quando questionam ela, como é que pode você estar se envolvendo com o assassino da sua filha? E ela fala assim: é a única forma que eu consegui de tê-la um pouco mais perto de mim. Então, assim, é o ser humano sem estar bonitinho, arrumadinho, engomadinho, é, é, é quase Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é, mas a série não é sobre Nelson Rodrigues, não, mas ela vai descortinando e vai mostrando a realidade para gente. Porque certamente a Josi tem os dilemas dela, sendo professora, eu tenho, a Cleusa tem, a Flávia tem, e o que que você, de repente, vai oferecer e vai compartilhar com alguém num consultório, se não for uma relação de muito amor. Porque é o amor que cura a gente, que cura todo mundo. Hoje aconteceu uma cena tão bonita que uma paciente falou para mim, ela começou a chorar e ela falou assim, puxa vida, ela contou um trechinho do que aconteceu, ela falou assim, olha, eu estava numa posição e de repente eu percebi que o meu lugar como esposa é outro. E aí eu coloquei o meu marido numa posição também muito bacana, que eu não conseguia me colocar como mulher. Eu tomava frente de tudo o tempo todo, porque era assim na minha casa, era assim na minha vida. E hoje eu fiz o contrário. Aí ela falou: eu agradeço muito, porque isso tudo que a gente está fazendo, essa forma que você me trata, faz com que eu tenha mais amor por mim mesma. Então, assim, você vai vendo essas coisas acontecendo, e elas são tão gostosas de sentir, e essa é a verdade que você vai passar ali dentro do consultório e que vai fazer com que as pessoas queiram continuar com você e que vai trazer outros pacientes para você, porque é real, né? É aquilo que você é de verdade. É. E a gente tem essa sensibilidade, né? Essa empatia para escutar esse conteúdo que o paciente fala. Eu, às vezes, quando estou em roda de conversa, eu falo, às vezes, despir das roupas é fácil. Difícil a gente despir a alma diante do outro. E quando a gente recebe os pacientes, eles estão vindo para despir a alma. Então, a gente precisa ter a delicadeza para estar acolhendo e para estar escutando, né? E iluminando para que ele escolha o caminho que ele quer seguir. Porque olha como que é esse processo, né, da repetição que já vem de outras vidas, igual no caso dessa paciente. É muito, você tem que gostar muito, né, do que você está fazendo. Acho que mais até do que gostar, você tem que amar muito, porque isso vai passar. Isso é uma coisa que os inconscientes, eles realmente conversam e é impossível conter isso. O paciente percebe, você percebe. Tanto assim que a gente também acho que é legal, às vezes, a gente falar que a gente também não tem aquela obrigação de repente, estar dando continuidade a um tratamento onde você talvez se sinta também desconfortável. Isso pode acontecer. Eu já vi muitas situações de pessoas narrando: olha, eu não gostaria de estar naquela situação com aquela pessoa, e de repente reencaminha e está tudo bem também, né? Faz parte também do processo. E aí, essa tecla que
eu fiquei batendo, né? Nós, enquanto analistas, desde o período do estudo ali, né, do início da psicanálise, somos seres humanos e a gente também tem as nossas angústias, temos as nossas dificuldades, temos os nossos anseios. Então, às vezes, eu percebo assim, entra um aluno, nossa, eu acho que eu não vou dar conta, é muita matéria. Eu vejo os colegas já falando que, igual tem um seminário, ou durante as aulas mesmo, né, que às vezes tem um aluno que já assistiu mais matérias e o outro que está começando agora. Como é que eu vou entender todas essas palavras? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? E é engraçado que às vezes a gente não dá conta mesmo e está tudo certo, porque a gente é ser humano. E aonde que a gente precisa entender a questão de estar sempre fazendo as análises, estar em dia com as análises, fazer a supervisão, ter esse respaldo, igual eu sempre bato na tecla, que é difícil a gente encontrar esse suporte, igual o Instituto dá, de ter o estudo de casos, de ter o GAEP para estudar as obras, o seminário também para vocês apresentarem o conhecimento de vocês. Fora isso, a troca que a gente tem às vezes ali no privado do WhatsApp. Eu falo assim, ó, quando eu vou começar as aulas, eu falo que naquele dia que eu estou dando aula, alguém precisava ser escolhido para conduzir o assunto. Mas ali a gente pode fazer uma troca de conhecimento, porque eu não vou saber tudo. Sempre alguém tem algo para compartilhar. Sempre tem alguma troca para a gente fazer. E se a gente fica com o ego muito inflado, não, eu vou ser professora, eu vou dar conta de tudo, o saber é todo meu, como é que eu vou passar segurança para os meus alunos? Como é que eu vou ensinar ele a tocar em almas? A tocar em outras vidas? Quando ele recebeu o paciente dele ali, ele está no suposto saber. Mas quem detém o saber e conduzirá é o paciente. E às vezes o paciente nem vai conduzir porque não dá conta também. E aí entra também, às vezes, essa questão que você falou, Renata, e às vezes até o próprio analista não vai dar conta. Só que a gente vive numa sociedade que traz uma cobrança que nós temos que ser perfeitos em tudo. Super-heróis e Mulheres Maravilhas. E o lugar do ser humano? Onde é que fica? Agora há pouco a gente estava falando que a gente já está nos preparativos para o nosso seminário de Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, e eu falei que tem uma tecla que eu sempre bato, que é quem cuida de quem cuida. Se a gente cuida de almas, quem cuida da nossa alma? E se a gente não se permitir se cuidar, não se permitir, porque tem que partir da gente. A gente primeiro se conhece, a gente primeiro se cuida, faz os nossos embasamentos teóricos, faz as nossas supervisões, para depois a gente fazer os atendimentos. Não tem como a gente se entregar pela metade para um paciente. Não tem como eu escutar alguém se eu precisar ser escutada. Por mais que sempre vamos precisar ser ouvidos, né? A gente sempre vai ter essa busca pelo outro. Faz parte, é uma questão já vital. Mas a gente precisa ter isso em mente. Essa sutileza. Eu falo que, infelizmente, alguns seres humanos estão deixando de ser humanos. A gente precisa ter essa delicadeza. A Cleusa tinha levantado a mão e a Ana Paula levantou agora. Eu vou abrir para a Cleusa falar e depois, Ana Paula, você fala também. Ô, Josi, quando eu levantei a mão,
logo na sua fala, você falou sobre o que eu ia falar, então eu até tirei a mãozinha aqui, mas era a respeito da necessidade da gente fazer as nossas análises, né? Tem um livro, Násio fala num livro dele que o psicanalista, ele precisa fazer as análises mesmo que ele não sinta dor. Porque quando a gente acha que um paciente procura uma análise, ele vai porque ele tem alguma dor. Mas nós não podemos ficar pensando nesse ponto para nós. A gente precisa da análise sempre, né? Porque a gente precisa se esvaziar também, porque é ali também que a gente se faz psicanalista também, né? No próprio divã. E então essa questão do tripé é super importante, porque as nossas ansiedades desde o início, né, como você falou, a gente já tem antes da formação, a gente tem aquela ansiedade, nossa, como é que vai ser? Mas assim, a própria análise que a gente faz, a análise didática, né, ela vai nos mostrar que porque nós somos únicos e os nossos pacientes também são únicos, não tem uma receita que vai aplacar aquela ansiedade quanto a atendimento, né, qualquer coisa assim. E com o tempo, quando a gente entende isso, quando a gente absorve que realmente é dessa forma, a nossa ansiedade diminui. Ela tende, né, a diminuir, não sempre, porque, né, como eu falei, não somos todos iguais, mas na minha experiência eu percebi que alivia um pouco essa ansiedade, né, da pressão que a gente se coloca, de ter que saber muito, e é realmente um caminho sem fim, assim, para estudo, porque constantemente tem atualização, e fora atualização tem muito livro, né, muita teoria, são muitos autores, então não esgota, a gente não consegue ler tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, e à medida que a gente vai precisando, a gente vai procurando mais, né, a cada paciente que, que aparece, a gente aprofunda mais, né, no que a gente acha necessário naquele momento, e a gente vai se constituindo assim sempre, né? Era isso. E isso é muito importante, sabe, Cleusa? E é esse o feeling desse seminário de hoje. Nós, enquanto psicanalistas, você que formou, outros que já estão num percurso mais à frente, trazer isso de forma palpável para quem está iniciando. Que, independente da posição que você esteja, se você esteja iniciando ou se você já está formado, pós-graduado, com doutorado, seja lá o que for, você também vai ter suas dificuldades e está tudo bem. É um percurso de estar sempre evoluindo. Nós sempre vamos em busca desse conhecimento. E aí, quando a gente vê que a gente não dá conta, a gente vai buscar o nosso analista. Eu falo que é como eu falo para os meus filhos, vocês precisam entender que vocês têm um mar e um oceano inteiro para velejar. E quando cansarem, saibam que eu e o pai de vocês somos um porto seguro. Então é isso. A gente, depois que a gente vai detendo o conhecimento, a gente vai navegar, a gente vai atravessar mares, mares que vão estar turbulentos, mares que vão estar calmos, independente dos mares que a gente encontre, a gente vai precisar parar num porto seguro.
nem que seja para se reabastecer de suprimentos. E a psicanálise, ela é isso. Às vezes vai ter essa dificuldade, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir finalizar o curso? E aí está a importância da gente buscar instituições sérias, que vão dar conta de te dar esse suporte, porque precisa desse suporte. Olha nós aqui. Quantas pessoas que estão aqui, que já se formaram há muito tempo, igual quando a Renata chegou, falou assim, ai, é como bom rever vocês, né? Que lembro lá do início, que já está. Então, tem uns que já se formaram há muito tempo, outros que se formaram recentemente, outros que já estão se formando e outros que estão iniciando. E nós estamos aqui, compartilhando os nossos conhecimentos, o nosso percurso na psicanálise. Ana Paula, pode falar. Aí fala Ana Paula, fala Eliana e fala Gleisiele. Essa questão do cuidar, né, ela é tão importante porque muitas vezes a pessoa, na lógica de cuidar do outro, ela ignora que ela precisa ser cuidada, que ela tem que olhar para ela mesma. E a psicanálise, ela traz muito isso para a gente, né? Quando a gente começa a nossa análise, a gente vai se permitindo olhar para lugares que muitas vezes a gente não teria coragem de olhar sozinho. Que muitas vezes a gente se sentiria inseguro, que a gente foge sem saber, que às vezes você sabe que você está repetindo processos, mas que você fala assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, e você deixa de lado. E na psicanálise você traz esse olhar também para você, para quem você é, para suas escolhas, para sua opção, quais são as melhores opções, por que você está fazendo essas escolhas, né? Se você vai ou não continuar com essas escolhas. E tudo isso vai dando segurança para a gente, também para a gente ouvir o outro, para a gente saber um pouco da história do outro, né? E pensar junto, porque é isso, é o respeito ao que o outro quer, as decisões dele, as escolhas dele, a vida dele que está ali posta para a gente, né? Que está aberta, que está sendo colocada para pensar junto. E do mesmo jeito que a gente foi conduzido, né, na nossa supervisão, na nossa análise, a refletir sobre esses pontos e a trazer as nossas decisões, as nossas opiniões, os nossos porquês, a gente também está conduzindo com uma delicadeza, com cuidado, está levando a pessoa a refletir, a pensar além, a pensar sobre ela e essas relações, né? E a questão da formação, ela é primordial, porque eu acho que na psicanálise, principalmente, mas na vida da gente como um todo, a gente é um contínuo, a gente está sempre aprendendo, sempre tem algo mais, sempre tem alguma coisa para buscar, sempre tem alguém, alguma história a acrescentar, algum aprendizado, alguma nova leitura, alguma coisa que te toca. E a gente tem que ser esse ser de busca, né? Que é o que a gente aprende na psicanálise, é esse pulsar aí de buscar conhecimento, de buscar conexão, de buscar emoção, de estar sempre buscando, de ser esse ser desejante. E essa busca é que vai conduzindo a gente no aperfeiçoamento, no conhecimento, né? E nos tornarmos pessoas, profissionais, estudantes, cada vez melhores nessas buscas que nós vamos encontrando aí no caminho. Obrigada. Imagina, eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu adoro girassóis, né? E aí eu falo que nas análises com os pacientes, eu agradeço por eles escolherem que eu seja um girassol na vida deles, que os girassóis, em dias nublados, buscam a luz do que está mais próximo. Então, assim, em meio da angústia e da escuridão, que a gente possa iluminar o caminho que o paciente quer escolher. Então, tem vários caminhos. A gente ilumina, ele escolhe. A gente vai ser como um GPS, ele vai dizer qual é o destino e a gente vai mostrar quais as possibilidades de percurso ele tem. E a gente vai só ali, né, conduzindo. Olha, esse caminho você vai passar por tal coisa, esse caminho você vai passar por tal coisa. Mas o GPS vai acompanhando. Às vezes entra numa rua sem saída, às vezes numa rua que é de terra, outra que tem muito quebra-mola, mas ele conduz. Então, esse é o papel ali do analista, né, dar esse suporte para esse paciente. Eliana. Pois é.
Eu, assim, sempre repito que eu, assim, me sinto muito acolhida na psicanálise. E estar com vocês, assim, os momentos que nós temos juntas, né, é algo, assim, que eu não consigo sair da mesma forma que eu entrei. E falando sobre essa nossa inquietude, né, que acredito que todos nós tenhamos essa inquietude, seja por quais motivos forem, eu acho que ela também é algo muito positivo, né? Que ela é algo que nos, assim, nos instiga a buscar. E isso me faz lembrar um livro do Drummond que eu li já há um certo tempinho, e preciso fazer uma releitura, Josi, porque, de fato, em cada momento que a gente lê, né, em cada etapa, a gente observa ali nas entrelinhas algo que ficou, ou a gente muda aquela nossa interpretação, a nossa maturidade, o nosso olhar. E esse livro dele, As Impurezas do Branco, me remeteu aqui à nossa fala, né? Dessa nossa inquietude que ele fala, que ele fica ali silencioso, observando aquelas impurezas daquela folha branca. E, ao mesmo tempo, em uma das suas poesias, ele fala que existe um poema que está aqui dentro, mas esse poema não quer sair. E muitas vezes, assim, somos nós, né? Aquela nossa fala que a gente precisa externalizar, mas que ela não quer sair. E a psicanálise, ela vai perpassando por essa caminhada, né? E eu não consigo ver a psicanálise sem a poesia. E, para mim, assim, essa conexão, ela é tão de amor, que é uma entrega de uma para com a outra. E cada vez que existe uma fala nossa, ela me remete a algum livro que eu li, a alguma frase, e ela vai perpassando por essas tantas pessoas que existem dentro de nós, né? Como um livro também que eu li do Fernando Pessoa, que fala sobre o eu profundo e os outros eus. E, de fato, né, esses tantos eus que habitam em nós, e que a gente vai buscando ali uma conexão para cada um. Nessa entrega que muitas vezes a gente não sabe a resposta, é aí que essa caminhada, na vivência, a gente vai encontrando essa resposta. E a psicanálise, ela faz esse emaranhado, né? Ela caminha por entre essa resposta na qual ela está comigo, e eu encontro essa resposta, que é quando eu me entrego na minha escrita e eu sinto tudo isso. Então, essa conexão, assim, ela é fantástica, ela é maravilhosa. E eu queria trazer que essa nossa inquietude, a gente entra para a psicanálise, cada um, é claro, por um chamado, e a gente olha para o outro, se inspira nas pessoas que estão conosco, de fato, como eu me perguntei, será que eu vou dar conta, né? Porque os temas são complexos. As pessoas que estão na caminhada mais à frente, a gente percebe aquele domínio do contexto, mas depois as coisas a gente vai absorvendo, elas vão se adentrando livremente, né? Sem que a gente não decore, mas a gente aprende com o outro, a gente aprende com os nossos professores, e essa leitura, ela vai se tornando uma leitura, ainda que muito complexa, mas ela se torna uma leitura prazerosa. É assim que eu sinto a psicanálise, e eu falo que o quanto eu me encontrei, o quanto eu me sinto acolhida e o quanto ela está ligada à poesia. Então, assim, é um casamento que todos os dias eu falo o quanto ele é perfeito, e o escrever
é algo que eu considero também que está muito associado ao inconsciente, porque, pelo menos para mim, quando eu escrevo, ali ainda não tem um tema definido, não existe um título, e eu não falo, eu vou escrever sobre isso. Eu escrevo, depois eu leio, e por último eu coloco o título. Claro que isso é a Eliana escrevendo, né? Cada pessoa que gosta de fazer isso, que extravasa as suas emoções dessa forma, vai fazer da sua forma, mas é algo muito mágico e que, para mim, tem toda essa associação livre com a psicanálise. E essa nossa inquietude traz para a gente esse aprendizado diário, porque quando eu me permito aprender com o outro, e eu também entendo que eu não sei tudo, eu estou sempre aprendendo. Eu acho que é essa lição que a gente leva no nosso dia a dia, e é essa lição que eu trago para a minha vivência. Aí é sobre isso que eu queria compartilhar. Que lindo. E vendo você falar, né, a gente sabe dessa conexão sua com a literatura. Acompanho também seu percurso desde o início, me lembro das suas angústias, quando falava assim, olha, tem algumas palavras que eu não conheço, e eu falei assim, tudo bem, a gente também tem algumas palavras que a gente não conhece, e a gente vai fazendo essa troca juntas, quando você chegou para o seminário. E aí você me fez lembrar que a casa que eu estava morando, ela tinha umas grades na janela, e ao fundo tinha um morro parecendo assim com Minas, e às vezes a lua nascia lá no canto, ia andando, que a lua vai se movimentando, e eu sou apaixonada por essa questão, tanto da lua, do sol, de ver o nascer, o se pôr, é muito lindo. E aí, eu vendo a lua nascendo, maravilhosamente linda, e tinha umas grades. E aí eu tirei a foto. E aí, na hora, eu pensei, né? Que psicanalítico isso. Será que todas as grades me impedem de ver o belo? O que está além daquilo, daquelas grades? Porque, por mais que tivesse aquelas grades ali na janela, eu consegui contemplar a lua e as estrelas que tinha à sua volta. Então, como que a gente está ali na psicanálise? A gente está rendido às grades, à zona de conforto, né, aos obstáculos, ou a gente está se permitindo enxergar o belo e evoluir, mesmo com todos esses obstáculos, né? Então, é bem bacana. Gleisiele, pode falar. Ai, eu tô me sentindo aqui lisonjeada, né, em poder falar com tantos veteranos. Mas é assim, é muito bom poder ouvir, né? Porque é sobre o percurso mesmo, né? Para cada um é diferente. Ouvir a Eliana falar e me soa assim tão romântico, né? E cada um vai vendo e vivenciando de acordo com a sua experiência, né? Então, é assim, eu falo, para mim, eu acho que o percurso da psicanálise, ele é apaixonante, né? Eu hoje poder escutar, assim, cada um de vocês falando da trajetória de vocês, né, desse percurso, e eu poder me olhar um pouco identificando, né? Porque quando eu comecei, eu também tive a sensação de que não ia dar conta, que não estava aprendendo nada, que eram muitas palavras. Eu falei, não, eu não estou saindo do lugar. Passa meses e meses, temas e temas, aulas e aulas. Eu falei, eu não estou saindo do lugar, eu não consigo aprender. Eu leio e não entendo. Então, assim, até chegar ao ponto de se ver identificando realmente que não, eu estou aprendendo, já não estou mais no mesmo ponto, eu acho que foi ali quase um ano, não para eu aprender, mas quase um ano para eu identificar que eu tinha aprendido. Só não me tinha dado conta ainda do quanto que estava sendo rico e o quanto que eu estava aprendendo. Então, assim, é algo que para mim até hoje, né, ainda tenho assim muita jornada pela frente ainda, mas eu olho e falo assim, como é transformador.
como a gente se conhece, como a gente vai se descobrindo nesse percurso, né? E o quanto que ele vai engrandecendo a gente. Não no intuito de grandeza de pessoa, mas assim, de conhecimento e transformação, né? É como se a gente fosse desabrochando. Então, assim, ver o que eu passei, né? E mais o que tem pela frente, e ouvir vocês onde estão, muitas passando pelo mesmo percurso que eu passei e ainda estou passando, me faz identificar assim, tem jeito, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu posso continuar persistindo que vai dar certo, faz ser mais apaixonante ainda para mim. Ouvir vocês, né, com tantas histórias e com tanto conhecimento. Então, é inspirador para mim, muito inspirador. E que seja inspirador para tantas outras pessoas. É igual eu falei, a gente não pode perder esse feeling, de não perder sensibilidade, que somos seres humanos. Então, não importa qual persona você ocupa, se é uma persona de psicanalista, se é de médico, se é de um bombeiro, se é de um militar, se é de um professor, é um ser humano. É um ser humano que está por trás daquela persona. Depois que nós encerramos os nossos atendimentos, a gente tem as nossas demandas. É que quando a gente está no set analítico, eu falo assim, ó, quando a gente está ali no set analítico, a gente é a vivência dos nossos pacientes. Seja qual for, seja cultura, seja religião, seja gosto, seja raça, seja etnia, seja o que for. Nós somos a vivência do nosso paciente. Porque ali ele é a estrela. Mas quando encerra a sessão, a gente volta ao nosso cotidiano. Eu vejo que a psicanálise, ela tem, assim, um algo a acrescentar em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Eu, por exemplo, de formação, eu sou design de interiores. E, assim, o fundamental para eu conseguir executar um projeto de sucesso que vá atender o meu cliente ali é o ouvir. É o ouvir. É o ouvir e entender tudo que ele necessita, e às vezes a necessidade dele é imensa para 45 metros quadrados de construção. E eu vejo que no set analítico, o que acontece? A pessoa tem ali também uma demanda imensa que tem que se encaixar dentro da vida dela ali, né? Não só dentro de uma sessão, que às vezes são só 50 minutos ali para ela falar, mas assim, para ela ir se identificando, né? Eu vejo que é muito isso, a imagem que a gente vê, né? Aquele bolinho todo emaranhado lá, e aí chega no set analítico, vai colocando em ordem, né? Vai ajustando. Então, me fez crescer muito enquanto design de interiores. Eu trabalho com gestão de pessoas, então o meu foco é extrair das pessoas o máximo para elas alcançarem a alta performance dentro do ambiente comercial. Então, assim, hoje eu tenho uma outra visão de como extrair o máximo dessa pessoa e entendendo os limites dela, coisa que antigamente para mim era muito difícil de entender, né? Tem que dar certo, tem que dar conta, tem que chegar na alta performance, resultado tem que ser gradativo, tem que crescer, e às vezes o crescer não tem tanto tempo para ele crescer, né? Tem que crescer de forma urgente e rápida. Então, assim, e eu vejo pessoas falando, não, a psicanálise é para quem já atua na área, é para quem é psicólogo, psicanálise é para quem é médico. E assim, para mim, nas minhas áreas de atuação, foi algo assim, é algo, né, transformador. Existe, assim, uma profissional antes e existe uma agora durante, e eu já fico imaginando como será após. Depois que a cada momento que isso vai intensificando, que a gente vai alcançando mais conhecimento, né? Vai alcançando até mesmo através das análises, né? Que são tão essenciais quanto a própria teoria em si, né? É tão essencial quanto. Então, assim, para mim, se eu pudesse definir assim em uma palavra, eu diria assim que a psicanálise para mim é apaixonante.
E eu concordo plenamente com você. E você descobre tudo isso porque na psicanálise, a primeira descoberta que a gente faz é sobre nós mesmos. Primeiro a gente se cura, primeiro a gente se percebe, se compreende, né? Vê as nossas profundezas, para depois a gente enxergar o outro. Eu falo que a gente faz um processo como se fosse um bambu. O bambu, antes de sair as folhas dele, primeiro se crescem as raízes. Então, o que ele tem de tamanho acima da terra é o que ele tem de tamanho abaixo da terra. Então, primeiro ele vai crescer em suas profundezas para depois sair para se mostrar ao mundo. E a psicanálise ela traz isso, né? Esse autoconhecimento, esse descobrir. Então, desde o início que a gente vai se deparando com essa angústia mesmo, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu vou saber isso que essas pessoas sabem? Olha, eu não sei nada, não estou conseguindo pegar. E está tudo certo, gente. Faz parte do percurso. Até as maiores referências que a gente busca, né? Porque são maiores enquanto a gente busca ali o gozo pelo outro, né? Aquilo que o outro me traz como referência, que é subjetivo. Às vezes, um profissional que é grandioso para um não é grandioso para o outro, e está tudo certo também. Mas até aquele que eu tenho como referência, é tão grandioso, olha, eu quero ser palestrante igual, eu quero atender tal, né? Como tal pessoa, também teve as suas dificuldades, também tem seus anseios, também teve seu percurso. E até quando a gente já tem um vasto percurso, um vasto conhecimento, ninguém tem a garantia que vai sair sempre certo. Às vezes você vai atender um paciente e aí fala assim, o paciente vai chegar lá no teu consultório com depressão. Depressão, você estuda ali o que é depressão, que ela está ali, foi muita ansiedade que teve, e dessa ansiedade gerou um vazio, veio a depressão, ponto. Ponto para ser uma base, mas não uma determinação. Aí chega um paciente para você atender com depressão, você fala assim, não, eu já sei qual que é a base. Aí depois, no mesmo dia, vem um outro paciente que também tem a depressão. E aquela mesma base que você vai usar, e você busca a referência daquele outro paciente que você atendeu, não vai funcionar para quê? Porque as demandas são outras. E aí você, enquanto profissional, independente do tempo que você tem, lógico que o tempo ele nos traz mais confiança, nos traz mais conhecimento, né? Mas você também vai ter as barreiras. Você também vai ter os seus obstáculos, porque às vezes o paciente ele vai colocar aquele obstáculo. Às vezes aquele paciente, naquele determinado momento, não dá conta da demanda que tem, não dá conta de falar. Como também vai ter vezes que o paciente não vai conseguir nem solucionar aquela demanda que ele trouxe. Porque aquilo pode ser a âncora que sustenta ele. E aí, às vezes, cruelmente, a gente se coloca numa posição que aquele paciente não teve aquele resultado bom, porque a gente se coloca numa posição de incompetente. E não de ser humano. Renata, pode falar. Eu estava pensando assim, eu não sei, né? Porque a Cleusa eu sei que já está com a gente faz um tempão, o Antônio também, mas eu não sei assim se os outros estão estudando, se já formaram, mas vocês já pensaram também como que vai ser o depois, em termos assim bem práticos mesmo? Vou alugar um espaço? Não vou? Vou atender um determinado perfil? Não vou? Vou estar no atendimento online? Não vou. São assim, porque eu acho que quando a gente está estudando, a gente pensa muito no conhecimento, né? E aí depois você começa a ter outras dúvidas no sentido de o que vai fazer a Cleusa ser diferente da Gleisiele, diferente da Eliana, diferente da Renata, diferente da Josi e do Antônio. Porque a gente sai no mercado de trabalho muitas vezes sem saber, tem gente que está fazendo transição de profissão,
está entrando numa área totalmente nova, e aí como é que vai ser essa entrada depois, né? Você vai fazer seu curso, talvez vai dar continuidade, vai fazer pós, vai fazer mestrado, aham. E depois? Porque todos os anos sai uma quantidade de psicanalistas, de psicólogos, de terapeutas em diversas áreas, mesmo que a gente abrace aquela área ou não abrace, concorde ou discorde, o que que vai fazer você ser diferente e, de repente, ser também uma pessoa que está de verdade ali atuando, não ter apenas, que é muito triste, a gente sabe que isso acontece em qualquer profissão, não ter só o diploma guardado na prateleira, e às vezes com um conteúdo tão bom, né, Josi, com uma vontade tão grande de fazer, e não sabendo por onde começar. Então é uma coisa, assim, que eu acho que eu não sei, porque tem tanto tempo que eu não consigo, às vezes, acompanhar tudo que acontece, pela correria mesmo do consultório, da vida. Eu tenho um grupo muito grande hoje, eu tenho uma atuação muito grande nas redes sociais, então nem sempre eu consigo, e chega para mim muita informação. Mas isso, eu não sei se vocês já pensaram, mas é uma coisa muito comum e que acabou de formar. E agora? E agora, o que que eu faço? Para onde eu vou, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Então, fica essa questão e fica se alguém também quiser conversar alguma coisa, estou à disposição. Eu abracei outras causas no meu caminho também, acabei tendo uma direção, hoje eu tenho uma área bem mais, assim, direcionada, mas eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa tem uma ideia bacana, quer fazer um curso legal, e fala assim: "Não, vou orientar pessoas", né. Como? Por que que alguém vai abrir numa página de uma rede social ali e não vai abrir aqui? Por que que alguém vai te chamar e ter interesse pela tua consulta se ninguém sabe quem você é? Então, assim, esse beabá, eu senti muita falta, não sei se vocês sentiram. E eu fui meio que escalando com as mãos, né. Mas eu vejo, às vezes eu vejo tanta gente legal, aí a pessoa vai para uma rede social e fala assim: "Oi, bom dia". Mas você está dando bom dia para quem? Quem é o público que te assiste? Quem quer conhecer você? Qual é a área que você atua mais? Ou não tem nenhuma? Porque senão você fica, tendo às vezes um objeto que é muito útil, que é muito moderno, né, em termos, porque já existe há algum tempo, mas você não sabe o que fazer com ele. Então, assim, eu passei por essas dificuldades, que eu falava assim: "Gente, como é que eu vou criar uma conta numa rede social? Eu nunca me expus em lugar nenhum, como é que eu vou fazer isso?". Aí eu ficava pensando, pensando. Não pensa muito, faz, mas vai traçando um plano ao longo da tua caminhada, porque você vai precisar dele. O que que você vai ter de diferente, né, eu acho que essa é a grande questão, de outras pessoas que já estão no mercado há muito tempo e de outras que estão chegando? Qual vai ser a tua verdade? Quem vai querer ouvir você? Quem vai querer sentar, às vezes, num consultório com você, e por quê também, né, que a gente se identifica. Quando você começa também um primeiro atendimento, é uma identificação muito grande dos 2 lados. Qual vai ser a sua história no meio disso aí, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, se está todo mundo já há muito tempo trabalhando, mas eu acho que é uma coisa, assim, bem pertinente para a gente pensar, quem ainda está entrando, como que vai ser isso, né. Porque tem um mundo lá fora, tem um monte de psicólogos, tem um monte de psicanalistas, tem gente que estudou no lugar X, outro no Y. O que que você tem que essas pessoas não têm, né. E com certeza você tem alguma característica que é só sua, totalmente sua, né. Era isso. Isso é importante, né? Eu falo assim, a gente fazer um rapport para que depois haja esse feeling para transferência. E eu falo que a minha avó, ela não teve estudos, mas ela detinha um conhecimento vasto e ela falava uma coisa assim, ó: ninguém carrega estrela na testa, por isso que coração de ser humano é terra que ninguém pisa. Então, às vezes, a gente prepara ali para receber um paciente, fala assim, vou trabalhar com um nicho de depressão. Aí você chega lá e você vai ver que o paciente não tem depressão. Às vezes tem uma psicopatia, às vezes é um esquizofrênico, às vezes é uma outra demanda. Então, como a gente vai rotular numa demanda só? Né? A gente pode trazer abordagens de alguns assuntos, de algumas coisas, mas a gente não pode resumir o ser humano através de uma fala.
E aí, no Instituto, a gente já teve seminário que fala sobre a entrevista. E aí eu lembro que eu falei assim, pessoal, sempre coloque ali a queixa principal e a queixa secundária. Porque às vezes o paciente vai te procurar com uma demanda e no fundo ele descobre que a demanda é outra. Olha esse exemplo que a Renata havia trazido, que a paciente pegou, precisou se perceber num outro ponto de vista para enxergar ali o que a gente fala assim, que é aquela chavinha que vira, né? Aquele clique ali, que vai, aquele insight que faz, que traz esse movimento da psicanálise. Agora, a gente precisa também, a gente fala assim, ó, a gente tem que estudar o tripé da psicanálise, a base. Mas só de tripé a gente não vai viver. Precisa entender de contrato, precisa, se vai abrir um consultório, como é que vai ser essa empresa, o que é que eu posso, o que é que eu não posso. Chega o paciente que me pede uma declaração do pagamento que me faz, mas eu não tenho CNPJ, eu não tenho registro, porque é CBO, é livre, você não tem um MEI porque não tem ali a categoria, né? Então, tem todos esses percursos, tem todas essas demandas também que vão surgindo, para além desse conteúdo que a gente vai garimpando, que a gente vai aprendendo. E aí é até uma ideia também, depois a gente fazer um seminário sobre isso, mais um, né? Porque a gente teve uma vez com o Dr. Francis, ele trouxe essa parte administrativa para a gente. Eu fiz um seminário também sobre a entrevista, sobre o contrato, sobre o que a gente coloca ali. Contrato para ter contatos também com outras pessoas, caso a gente tenha essa necessidade de acionar alguém da família. Então, são coisas que a gente vai vendo no percurso. Gleisiele, você levantou a mão, depois a Eliana. Na resposta, né, que você estava me dando, complementando, eu lembro que quando eu comecei a estudar, né, acho que no primeiro ano, assim, quando alguém me perguntava, eu falava que eu estava fazendo psicanálise por conhecimento, que eu não ia clinicar. Todo mundo me perguntava, eu falava, não vou clinicar, é por conhecimento, não quero, mas hoje eu já sei, né, que eu não tinha, digamos ali, como a gente fala, não tinha me autorizado ainda. Hoje que eu já percorri um pouco mais, eu já fico imaginando o que a Renata falou. Como que vai ser quando eu estiver tendo, onde, quando, eu já tenho outra percepção. Aí no seu falar, me veio isso, sabe? Há um tempo atrás eu não ia clinicar, queria só estudar por conhecimento, e hoje eu já me pego pensando em quando eu estiver, né, atendendo. Então, como que é realmente assim, né, um percurso, como a gente vai caminhando, né, e como todos os pontos são importantes, né? Pensar como vai ser. Então, assim, hoje eu fico me olhando. Fica se permitindo a enxergar as suas demandas e que as demandas têm movimentos. Que Sim. Antes você tinha um tipo de demanda e agora você tem outros. E esse é o percurso da psicanálise, é o percurso da vida. Evoluindo, mudando, né? Para um não, de repente agora um sim, e entendendo que tá tudo bem. Tá tudo certo. Eliana, pode falar. É muito importante, né, a ponderação que a Renata fez, muito pertinente. Eu vou falar por mim, tá, Renata? Normalmente, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, quando eu me proponho a fazer algo, eu quero me dar um resultado, né? E eu quero fazer uma entrega para mim mesma. Eu preciso estar ali e sentir que eu estou caminhando. Então, assim, eu já faço um mapeamento antes. O que eu vou fazer com isso? Eu acho assim, para mim, é a minha estratégia de percorrer a minha caminhada.
o que eu vou fazer, qual é o meu mapeamento, qual é o foco que eu vou ter em relação a isso. E aí, a partir do momento que vai discorrendo essa caminhada, ela vai me ampliando e me dando essas segmentações de como eu vou percorrer. E assim eu vou fazendo esse mapeamento para mim, porque é importante o que eu quero fazer com o que eu estou obtendo de novo, né? Mas isso, é claro, é subjetivo, né? É subjetivo, eu quero fazer uma transição, não quero fazer uma transição. Isso aí é um mapeamento de cada um, mas que é muito importante fazer isso, fazer o nosso planejamento, especialmente, né, os planejamentos para as incertezas. Eu acho assim, embora eu ame a poesia, eu venho da área da administração, mas para mim também não é possível falar de administração sem falar da comunicação que está dentro da poesia também. Então eu associo tudo. Mas eu assim acho super importante isso. Eu observo que o mercado ele tem uma carência muito grande de uma entrega efetiva. O que para mim seria essa entrega efetiva? E aí eu me coloco no lugar de cliente. A atenção, a escuta, a transferência, essa aí vai ser no primeiro contato, na minha percepção. Porque eu, como cliente, se eu for a qualquer lugar que seja, e eu não for bem tratada, eu não for acolhida, e se eu tiver a oportunidade de não poder voltar ali mais, eu não vou voltar. Eu não voltarei, porque, como você bem disse, tem várias pessoas no mercado. Para que eu vou me sujeitar a pagar e pagar para ser mal atendida, né? Eu vou mudar para outra pessoa. Então, razão pela qual a gente precisa, nessa nossa caminhada, desenvolver o nosso conhecimento, essa nossa entrega de saber escutar mesmo o outro, né? De que ele se sinta acolhido, de que ele sinta que existe o olho no olho, que é muito importante, né? Que esse olho no olho eu sinta assim, não, eu estou sendo bem atendida, ainda que seja o silêncio, mas a gente sabe quando da mesma forma que nós entramos no consultório médico, que em 5 minutos, né, ele te dá uma receita e mal olhou para você. Essa nossa entrega, ela faz toda a diferença, né, nesse acolhimento, nessa transferência. Eu acho que nem tanto naquela, será que alguém vai me ouvir? Mas será que eu vou saber ouvir o outro? Eu acho que é tão importante o que eu vou passar para o outro, né? Porque a partir dessa minha transferência, dessa minha passagem para com o outro, é que ele também vai querer estar comigo. E a partir daí que vão surgindo, porque não é um serviço que eu vou ficar ali, você precisa de terapia, né? Como várias pessoas no meu trabalho já me perguntaram, porque muitas sabem que eu estou fazendo psicanálise porque o meu gestor começou a divulgar, não por mim, né? Mas, assim, é algo que a gente não vai sair fazendo, colocando uma faixa, é um Instagram muito bem feito, quais os temas que eu vou colocar ali, como você bem disse, para quem que eu vou direcionar o meu público? Eu vou ter que separar o meu Instagram da minha vida pessoal, porque serão coisas distintas, o meu profissional do meu pessoal. Então, eu penso em tudo isso, o que eu vou comentar, né? Porque isso é muito importante. Os temas, eu preciso estar atualizada, eu preciso me permitir. Eu entendo assim, não é porque eu estou fazendo a psicanálise, eu tenho que estagnar. Eu preciso não ser especialista na psiquiatria, mas eu preciso sim
perpassar ali pelos temas, eu preciso procurar estudar, eu preciso entender um pouco de filosofia, eu preciso ir ali no socialismo, eu não posso me estagnar aqui, porque para mim existe todo esse emaranhado, que se eu ficar somente parada em determinado conhecimento, eu não vou conseguir acompanhar a evolução tanto da nossa sociedade quanto das gerações que vão surgindo, né, que cada vez assim trazem novas demandas. Então eu penso nisso, né? É eu me permitir me atualizar, estudar e segmentar. O que é fazer esse mapeamento do que você está aprendendo hoje, o que você quer fazer com aquilo, né? É para o seu autoconhecimento somente? Ótimo. Você quer seguir o mercado? Aí você precisa, de fato, ir se preparando para isso, né? Com um olhar mais atento, mas pensando mais em o que você tem para ofertar, é claro, sem fazer toda essa propaganda, mas que você consiga ali captar o seu público. É algo fácil? Não é algo fácil, como você falou, existem várias pessoas no mercado, mas também existe uma carência muito grande de um atendimento que te faça ficar. Eu vejo muito isso. Seja numa loja que a gente entra, o atendimento, ele te faz ficar e ele te faz não retornar ali. Então, eu observo que tem muito essa carência. Aí é essa a minha contribuição. Ai, obrigada, viu, Helena? Pessoal, a gente está finalizando o nosso seminário, chegando no finalzinho, e tenho certeza que a gente vai conseguir trazer um pouco de acalento para quem está iniciando aí na área da psicanálise, né, nesse percurso da psicanálise, essa troca que a gente Josi travou, né, gente? Acho que tá. Voltei? Opa! Voltei? A conexão aqui Tudo. a conexão da minha internet não. Travou. Cleuzinha, você está trabalhando com Eu psicanálise? estou Ah, que legal. Abriu consultório, tudo? eu tô atendendo no consultório da doutora Vânia. Ai, que legal, que bacana. Caiu de novo a minha conexão. Aí eu Se cair, a Gleisiele consegue finalizar, tá? Mas eu vou finalizar aqui, a gente já estava mesmo já no finalzinho. Agradecer a todos vocês pela participação, pela colaboração. Como a Eliana havia dito, né? Todo seminário a gente sai daqui modificado. Não tem como a gente sair os mesmos que entraram aqui, porque essa troca aqui que a gente faz aqui é incrível. Então, que esse seminário possa ser divulgado, chegar para várias pessoas que, assim também como nós, tiveram suas angústias no início do percurso, no meio do percurso e ao longo desse percurso que a gente ainda está traçando, que possamos entender que somos seres humanos, né? Não somos mulheres maravilhas, não somos super-heróis, somos pessoas que têm emoções, que têm sentimentos, né? Que têm as suas angústias, têm as suas demandas, mas a gente tem uma base para buscar esse suporte, para conseguir ser um suporte para o outro, para, como eu havia dito, né? Que a gente possa ser girassóis em dias nublados, para as outras pessoas e que a gente seja uma luz iluminando o caminho que os pacientes, clientes, analisando, vão querer escolher.
Então, assim, gratidão vocês por estarem aqui hoje. Eu fico muito feliz com a presença, com a participação, com a interação de vocês e que mais pessoas saiam daqui com essa sensação que a gente compartilhou que está saindo. Viu? Gratidão a todos vocês que estão aqui ao vivo e que vão assistir também depois. Obrigada. Agradecemos, porque ter reunião gostosa assim é porque você é uma pessoa muito querida e muito especial. Gratidão, vocês também são muito especiais. Eu falo que tudo vai colaborando para que tudo vai fluindo, né? E como sempre falo também, que bom que a gente tem a gente. Assim a gente consegue ir caminhando mais longe, né? Com essa troca, com esse compartilhar das nossas experiências, com as nossas energias, com os nossos conhecimentos. Então, isso é muito importante, né? Já que hoje em dia se fala tanto sobre a física quântica, os efeitos que fazem da neurociência, né? Então, que a gente possa estar sempre conectado com essas boas energias, com essas boas vibrações, com essas boas conexões. Gratidão a vocês, viu? Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada a cada um de vocês, cada um de vocês. Tchau. Tchauzinho, até a próxima. Até.